É um país para você construir, para você fazer, para você... Tem tudo aqui para ser feito, para ser pensado, para ser descoberto, para ser identificado, né? E o meu canto é aqui mesmo, e particularmente nesta cidade. Essa cidade é uma paixão. Eu acho que na vida a gente é um pouco diamante. E o diamante é aquele que precisa de, às vezes, encontrar alguém que trabalhe essa pedra, que veja o seu melhor ângulo, que veja o seu melhor na vida, o seu mais belo na vida, né? Eu passei muito pelo caminho das pedras, hoje eu sigo o caminho das águas. Pelos orientais, você deve seguir as águas vão seguindo, vão passando pelos lugares mais aparentemente complicados, mais humildes, mas o destino da água é o oceano. E às vezes a gente quer se ditar uma série de regras, quando às vezes tem outros caminhos, que são os caminhos que estão em volta da gente. Citando mais uma vez o Picasso, ele falava que ele não procurava, ele achava. Né? Você fica procurando e às vezes você não vê todas as possibilidades que tem em tua volta. Né? E essas possibilidades às vezes é ter o real caminho, né? Aquilo que tem a ver com você. Mas a gente é muito tirano, né? A gente está o tempo todo querendo decretar os caminhos, decretar o que vai ser, o que quer, tá entendendo? Projetando-se, e nem sempre a gente tem capacidade de ver. Não estou fazendo nada de novo, né? O Daumier já fazia na França, né? Ele fazia muita escultura em terceira dimensão, era um grande pintor, contemporâneo do Balzac. O Balzac era uma pessoa que ajudava muito ele e tal, e outros artistas e escritores da época, né? O Bordalo Pinheiro, um português fantástico, que no princípio do século morou até aqui no Brasil, voltou para Portugal, não deu certo aqui, um grande caricaturista e tal. Não deu certo o projeto dele aqui, ele foi para uma região lá de Portugal, uma cidade chamada Caldas da Rainha, que até hoje eles vivem de reproduzir os azulejos que o Bordalo criou e as figuras, os personagens que ele fazia à época. Ele fazia, por exemplo, o Eça de Queiroz, outros escritores e figuras, personalidades da época, né? E com muito humor, com muita ironia, né? Então, os gregos já faziam mais antigamente no passado, tinha uma cidade na Grécia famosa, porque os gregos, desde antigamente, eles achavam que as figuras pequenas davam sorte. Por exemplo, não é à toa que toda a corte tinha o seu anão, né? Até hoje não dá uma certa... Você passar por um anão e passar a mão na cabeça dele, ou do Corcunda também, né? Havia toda uma coisa de sorte. Então eles faziam pequenas figuras, nessa cidade de Tanagra, e virou uma referência, né? Qualquer figura pequena chamava-se Tanagra, né? Que era uma cidade que ficou famosa por isso, de criar tipos, personagens pequenos que as pessoas compravam e levavam para sua casa, porque achavam que aquilo dava sorte, aquilo tinha um poder como se fosse um talismã, né? Na Itália, por exemplo, eles chamavam de caramoggio, né? Essas figuras pequenas que você criava, retratando normalmente corcundas, anjos, anões, né? Então, tem toda uma coisa... Eu não estou fazendo nada de novo, né? Aquela história, né, da Bíblia, né? Nada de novo debaixo do sol, apenas a vontade e a necessidade de fazer alguma coisa que já foi feito, né? Olha, eu tive muita influência durante um tempo da vida, a coisa do Van Gogh, o traço dele, uma certa luz, uma certa agilidade, uma certa visão até neurótica quase, né, do Van Gogh. Aliás, tinha um tempo que eu estava precisando fazer terapia, não estava entendendo muitas coisas em minha volta, e eu olhava assim as pessoas, e eu olhava as luzes, eram um tanto quanto parecidos com as luzes da pintura do Van Gogh e tal. Eu tenho uma boa influência do Van Gogh, o Portinari, né, essa coisa brasileira, assim, de retratar temas brasileiros, uma coisa de Brasil e tal. O Di Cavalcanti eu gosto imensamente, um dia eu quero me influenciar mais sobre essa coisa de brasilidade do Di Cavalcanti. Aliás, eu acho desses aí um dos mais brasileiros, né, o Di Cavalcanti. O Picasso, por toda uma coisa de liberdade, de você experimentar tudo, de você não estar preso a limite, tá entendendo? Tudo vale, né?
sabe, não tem que ficar preso a nenhum limite, nenhum dogma, nenhuma regra, tá entendendo? Vale tudo, né? E a história em quadrinhos, por exemplo, me influenciou profundamente. E muito mais, eu quando era mais jovem, eu era muito apaixonado pelo Carlos Zéfiro, os desenhos eróticos. A coisa erótica tem um fascínio muito grande, exerce um fascínio muito grande, né? E eu, na realidade, gostaria de ser um desenhista como Zéfiro, né? De desenhista de sacanagem e tal, só que eu sentava na prancheta e não sei se é pelo meu processo de educação na vida, quando eu desenhava eu era muito punido, né, me batiam muito que aquilo era proibido, né, um dia eu vou fazer você comer o desenho, tá entendendo? E eu tenho alguma dificuldade no desenhar, eu já parto logo para a imagem, né? E a história em quadrinhos, o humor, hoje você vê que o meu trabalho tem uma influência muito grande, na realidade eu sou um caricaturista em terceira dimensão, né? Eu faço... E esse processo de distorcer é um processo muito normal, muito natural, né? E eu, na realidade, francamente, te afirmo que a vida, o importante da vida é você estar aberto para todas as influências, tudo aquilo que te toca, né? Tudo aquilo que faz você melhor, faz você ter mais uma ferramenta para se expressar melhor na vida. Eu acho que os gregos todos, né, o Fídias, né, todos os grandes escultores clássicos gregos, os romanos, o Miguel Ângelo, o Bernini, o Rodin, tá entendendo? E outros, né, mais modernos, mais contemporâneos também. Eu gosto, eu acho que tudo me encanta, né, tem uma coisa assim... de encantamento, tá entendendo? Eu gosto muito dessa coisa do Brasil, do próprio, o maior deles todos, né? Do Aleijadinho, dos populares, né? O Brasil tem uma diversidade, cada região, cada estado quase que tem um tipo, uma expressão, né? A escultura de Minas, principalmente de madeira, Minas tem uma tradição fantástica na madeira, né, da cerâmica também, mas muito mais uma escultura feminina das mulheres do Vale do Jequitinhonha e tal, são bem diferentes, né? E no Brasil, aliás, tem uma tradição muito interessante, que na realidade a nossa concepção de escultura é muito mais para o boneco, para o alegórico, do que aquela representação realista da coisa e tal. Em escultura, particularmente, me interessa muito um aspecto do humor. Meu trabalho eu sem querer faço figuras mais lúdicas, mais ligadas ao humor e tal. O Humberto Eco, inclusive, fala no Nome da Rosa, que na realidade nunca nenhum governante fez uma homenagem ao humor, né? A figura pode ter levado a vida inteira na esbórnia, mas um dia